vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, para que em breve a gente possa voltar, né? Para que a gente em breve possamos estar juntos e dar essa continuidade, né, a esse processo de ensino-aprendizado que está sendo tão difícil para a gente agora nesse momento, não é verdade? Mas eu convido vocês para vir comigo em mais um desafio desse em época de quarentena, para podermos darmos continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, gente, na aula passada a gente viu sobre a primeira lei de Mendel, né? Como é que aconteceu, o que foi Mendel, que hoje é considerado o pai da genética, como foi que Mendel chegou à conclusão dos seus estudos. E aí, na aula passada, na videoaula passada, eu expliquei bem direitinho para vocês. O que eu quero só retrazer de volta, para garantir o aprendizado de vocês, é como foi que aconteceu, tá bom? Então aqui, ó, Mendel, ele verificou nas ervilhas lá que a gente estudou, né, na geração da primeira lei de Mendel, e o que foi que ele fez? Desculpa aí os barulhos. E aí o que foi que ele fez? Ele pegou uma geração parental, onde ele pegou sementes puras de plantas de ervilhas verdes e ervilhas amarelas e cruzou essas sementes puras. Que o seu genótipo, por ser puro, eles eram homozigotos, certo? Então, a característica para a cor a amarela era azão. Gente, lembrando que essas letras, elas são fictícias, vocês podem usar qualquer letra do alfabeto, beleza? Então, ele cruzou as plantas de sementes amarelas, puras, azão, com sementes de cor verde, azinho, também puras, certo? Homozigotas. E aí, o que é que aconteceu? Quando ele cruzou essa geração parental, que a gente chama de geração P, ele formou a geração F1. Mas vocês lembram que eu ouvia falar sobre o quadro de Punnett, né? Para aquele joguinho da velha, para a gente ver como é que a gente consegue fazer esses cruzamentos, não foi verdade? Então, vamos aqui, ó, para quem ficou com dúvida, agora é a hora, ó. Vamos fazer aqui o nosso jogo da velha. Todo mundo já brincou de jogo da velha, sabe como funciona. E aí, o que é que acontece, pessoal? Nesse quadradinho, primeiro quadrado, vocês vão colocar o genótipo masculino e feminino, porque a gente viu que Mendel descobriu que as características hereditárias eram passadas as características genéticas eram passadas de geração para geração, ou seja, de pais para filhos, certo? Então aí ele viu que a gente, para cada característica, a gente tinha um par de alelos. Um a gente herdava da nossa mãe e outro nós herdávamos do nosso pai, certo? Então aqui, ó, vamos dizer a cor de semente amarela, certo? Azão, vou distribuir aqui no meu primeiro quadradinho. E vamos dizer que essa outra minha geração parental, seria o nossos parentes, né, mais próximos, o pai ou nossa mãe, teria os alelos azinho, para a cor verde. E aí, o que foi que aconteceu, pessoal? Como é que ele realizou esse cruzamento? Olha só, para fazer o quadro de Punnett é muito fácil. Cada quadrado desses em branco, vocês vão preencher com os alelos que ligam a ele, certo? É o quadradinho. Então, esse quadrado aqui do meio não está sendo ligado a esse azão? Então, coloca aqui, azão. Ele também não está na mesma linha desse daqui, azinho? Então, azinho. E assim, eu vou seguindo os outros quadrados também, ó. O nosso próximo filho é esse aqui, ó. Azão, ligou com esse, azinho. Esse de baixo, ligou com azão e com esse, azinho. O por último, ligou com azão e com esse, azinho, certo? Então essa, pessoal, ó, essa primeira prole de Mendel, certo? Foi chamada de geração F1. Onde o que é que aconteceu aqui, ó? Lembram que para a característica dominante ser manifestada, ela só precisa ter um alelo no seu genótipo para poder ser manifestado o seu fenótipo, não é? Fenótipo é a característica visível, que a gente consegue visualizar. Então aqui, ó, se esse alelo aqui, para a cor amarela, azão,
ele é dominante porque está sendo representado pela letra maiúscula. Então, todos esses aqui que apresentar um alelo dominante, ele vai apresentar a sua característica. Então, na geração F1, ele garantiu 100% da sua prole, da geração S1, de cor amarela, certo? Então, aí Mendel puxa, e o que é que aconteceu? Quer dizer que o parente lá com a cor da característica verde não representou nada, não contribuiu com nada? Não, alguma coisa aí deve estar errado. Vamos seguir os estudos, vamos seguir as observações. E aí foi o que Mendel fez, ó. Lembram que 100%, ó, todos heterozigotos, mas dominantes para a cor amarela, certo? E aí o que foi que Mendel fez? Toda a geração dele, F1, não ficou sendo, vou botar aqui, ó, geração F1 não ficou sendo azão, azinho? Não foi? Então ele fez o seguinte, ó, o que é que aconteceu na geração F1? Ele autofecundou aquela prole, certo? Aquela geração F1. E aí o que foi que aconteceu, ó? Novamente, ele fez o cruzamento com a geração F1, sendo todos eles azão, azinho, azão, azinho. E aí ele foi distribuir essa segunda geração para poder termos o resultado. Olha só, no primeiro aqui, ó, ele está ligado com esse azão e com esse azão. Então aqui no primeiro quadrado ficou azão, azão. Nesse segundo aqui, ó, vem um azão para cá e um azinho daqui de cima, certo? Da mesma forma, ó, um azão com um azinho. E por último, olha, esse quadradinho tá ligado com quem? Todos azinhos, né? Azinho, azinho. Aí Mendel, sabia que alguma coisa tinha acontecido, porque na geração F1 todos deram cor amarela, mas eles possuíam um caráter para a cor verde. E quando ele fez essa autofecundação, cruzando indivíduos da geração F1 entre eles, ele obteve este resultado, ó. Ele teve um alelo, ou uma proporção, desculpa. Ele teve um indivíduo azão, azão. Ele teve dois indivíduos, azão, azinho. E teve um indivíduo, o quê? Azinho, azinho, certo? Se a gente for, isso é a característica genotípica. Se a gente for fazer com a proporção fenotípica, a gente tem um resultado de quê? Ó, de 3 amarelos. Esse indivíduo de amarelo é porque é totalmente dominante, homozigoto. Esse indivíduo também amarelo, porque apesar de apresentar somente um alelo dominante, mas o fenótipo, o alelo dominante, ele só precisa de um caractere para poder ser representado a sua característica, não foi isso que eu falei? Então, esse também é amarelo, esse é amarelo. E apenas um indivíduo, somente um indivíduo, apresentou a característica de cor verde, certo, pessoal? Então, ele teve aí uma proporção fenotípica de 3 para 1 na sua geração F2. 3 para 1. A cada 3 indivíduos amarelos, somente um era verde, beleza? Então, essa proporção de Mendel, gente, ele fez com a cor, todas aquelas características que a gente viu na aula passada. Ele fez com a cor das sementes, ele fez com a posição das flores, com a altura das plantas. Então, todas aquelas 7 características que a gente viu na aula passada, Mendel realizou esse procedimento e obteve esse mesmo resultado, certo? Então, aí ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, tendo sua proporção fenotípica de 3 para 1, ok? Gente, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido como realizar o cruzamento no quadro de Punnett. No quadro de Punnett. Mas existe também uma outra técnica que alguns alunos preferem,
Então eu vou passar aqui para vocês ficarem à vontade e vocês desenvolverem as questões da forma que vocês tiverem maior habilidade, certo? Então o quadro de Punnett, a gente utiliza esse jogo da velha. Já a outra forma, certo? Que tem desses cruzamentos é chamada de a forma de chuveirinho, a gente costuma dizer. Mas é a mesma coisa, pessoal. Ó, vamos fazer aqui com a geração parental. Azão, azão, cruzando com azinho, azinho, certo? Então, como é que vai ficar? Ó, eu pego esse primeiro azão com o primeiro azinho e fico assim, vírgula. Eu pego o primeiro azão com o segundo azinho e fico assim, certo? Aí agora aqui o segundo com o primeiro, certo? Azão, azinho. E o segundo com o segundo, também azão, azinho. Essa foi a minha geração F1. Aí se eu quero fazer o cruzamento com o alta fecundação da geração F1, para gerarmos a geração F2, que eu fiz aqui no quadro de Punnett. Como é que eu vou fazer? Lembra que 100% deu cor amarela, né? Heterozigotos de cor amarela. Então vamos cruzar. Vamos fazer o cruzamento aqui entre esses indivíduos, ó. Vamos pegar dois indivíduos aqui e fazer, ó. Desculpa aí, foi erro da tecnologia. Então, ó, viu? Quando fizemos esse cruzamento, né, de forma de chuveirinho, a gente viu que todos os seus descendentes eram da cor amarela, certo? Sendo todos heterozigotos. Foi a geração F1. E aí o que foi que Mendel fez? Pegou a geração F1 e autofecundou entre eles, não foi assim? Então vamos pegar aqui dois indivíduos da geração F1 e vamos cruzar entre eles. Azão, azinho versus, né, cruzando com azão, azinho. Então o que é que a gente faz, gente? Ó, o primeiro com o primeiro que deu o quê? Azão, azinho. Azão, azão, azão. O primeiro com o segundo, que deu o quê? Azão, azinho. Aí agora vamos para o segundo. O segundo aqui com o primeiro, que também vai dar o quê? Azão, azinho, certo? E o segundo com o segundo aqui, que deu o quê? Azinho, azinho. Vejam, gente, que dá o mesmo resultado, a mesma proporção, certo? Só são formas diferentes de vocês fazerem esse cruzamento. E aí eu tô dando as duas formas, seja quadro de Punnett ou a forma do chuveirinho, porque aí vocês ficam à vontade para o que vocês compreenderam melhor, vocês resolverem as questões, tá bom? Mas vejam, ó, que a proporção é a mesma. Que deu 3 indivíduos amarelos para o quê? Para um indivíduo verde. Então, isso foi só recapitulando a nossa primeira lei de Mendel, né, que a gente viu aula passada, mas a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os alelos letais, certo? Aguardem um pouquinho aí. Então, galera, vamos lá? Voltando, né, aqui a nossa aula. Hoje, nosso foco principal era falar sobre os alelos letais. E esses alelos letais, pessoal, estão dentro do conteúdo de variações do modelo mendeliano, certo? Na genética. Então, o que é que acontece? Esses alelos letais que nós vamos ver hoje é uma variação da primeira lei de Mendel, assim como a gente encontra outras variações, como a dominância incompleta, a codominância, e aí a gente vai dando continuidade nos nossos estudos, certo? Para hoje, nós vamos falar sobre os alelos letais. Quando a gente fala em letalidade, a gente já traz, né, na nossa mente o conceito letal de morte. E aí nós vamos descobrir e vamos ver o que é que acontece nessa variação do modelo mendeliano da genética, tá bom? Então vamos aqui, ó. Para estudarmos sobre esses alelos letais, a gente vai falar um pouco sobre os camundongos, que foi um estudo de um biólogo francês chamado de Lucien Coenot, acho que é Coenot,
Então, enfim, era um biólogo francês e que ele ficou intrigado, porque quando ele fez algumas observações referentes ao estudo de Mendel, e quando ele trouxe isso para estudo em camundongos, eles viram que eles pegaram uma cor de pelagens de camundongos, e tinham camundongos amarelos e camundongos cinzas, certo? E aí ele descobriu que cruzando camundongos cinzas com camundongos cinzas, sempre davam camundongos cinzas na sua prole. Não importava quantas vezes ele fizesse esse cruzamento entre os camundongos cinzas. Então aí ele, né, lógico, evidente, usou a lógica, então se sempre camundongos cinzas cruzasse com camundongos cinzas, dão camundongos cinzas, esse indivíduo, ele possui um genótipo de Czinho. Ele possui um gene recessivo. Ora, se sempre dá cinzas nos seus cruzamentos, então ele deduziu que esses indivíduos, eles eram, na verdade, indivíduos de genótipo recessivo. Então ele colocou aqui Czinho. Lembrando novamente que essas letras são hipotéticas e vocês podem utilizá-las qualquer letra do alfabeto, beleza? Então vamos lá. Quando ele cruzou cinza com cinza e deu cinza, ele chegou logo à conclusão de que o seu indivíduo possuía o genótipo Czinho. Quando ele cruzava indivíduos amarelos com amarelos, aí eles viam o seguinte, que para cada 2 camundongos que nasciam amarelos, nascia um cinza. Era uma proporção aí de 2 para 1. Aí foi justamente o que intrigou ele. Mendel sempre fez lá suas características, seus cruzamentos, e tinha a proporção de 3 para 1. O que aconteceu? Então vamos lá. Como apareciam na sua prole de amarelos cruzados com amarelos, aparecia um indivíduo cinza, ele deduziu que esse indivíduo amarelo, ele era um Czinho, certo? Então era um indivíduo dominante, mas heterozigoto, beleza? Então o que é que aconteceu? Ele cruzou, ó, vamos lá para o cruzamento. Czinho versus Czinho versus Czinho. Beleza? Então, ó, o que é que aconteceu? Ele cruzou, né, os indivíduos amarelos Czinho com indivíduos amarelos Czinho. Então, vamos lá, ó. O que é que ele fez aqui, ó? O primeiro com o primeiro veio quem? Czinho. O primeiro com o segundo veio quem? Czinho. O segundo com o primeiro, Czinho. E o segundo com o segundo, Czinho. Beleza? Então, aí o que foi que ele verificou? O que é que Koh-i-Noor, né? Ele verificou. Ele realmente viu que esses 2 indivíduos aqui eram amarelos. E por último, esse Czinho tinha um indivíduo cinza, comprovando assim a sua proporção de 2 amarelos para 1 cinza, não é verdade? Então, pessoal, o que é que acontece? Aí vocês me perguntam, professora, mas e esse indivíduo Czinho? O que é que aconteceu com ele? O Koh-i-Noor viu, gente, que esses indivíduos que apresentavam genótipo Czinho, eles não chegavam a nascer, ou seja, eles eram mortos ainda na sua fase fetal, ainda dentro lá do útero das ratinhas. E aí por isso que dá-se o nome a esse indivíduo, certo? O fator de letalidade. Eles chegaram, fator de letalidade, certo? De letalidade. Esse indivíduo, por ele nunca ter chegado a nascer, não há como a gente dizer, ele nasceu com uma pelagem amarela acinzentada, não sei. Mas, professora, não sei, ele não nasceu, ninguém sabe, nunca ninguém viu, certo? Então, por esta razão, a gente deve excluir esse genótipo na nossa geração
na nossa proporção fenotípica, certo? Por se tratar de um alelo letal que morre, ele não chega a... Olá, gente. Então, ó, a questão que eu trouxe para vocês, né, para dar continuidade ao nosso assunto, para praticarmos um pouco, é essa questão aí, ó. Leiam comigo. Camundongos com genótipo homozigoto recessivo têm coloração cinzenta. Gente, primeira dica para respondermos questões de genética, quando a gente for lendo a questão, a gente já ia anotando as informações que as questões nos trazem. Então, agora, ela me trouxe aí como camundongos homozigotos de coloração cinza. Então, vou colocar aqui, ó, cinza, são homozigotos de coloração cinza. Então, vou colocar aqui, Czinho, Czinho. Eles dizem também que os heterozigotos são amarelos. Então, amarelos são heterozigotos, Czão, Czinho. E diz também que os homozigotos dominantes, eles morrem no início do desenvolvimento embrionário. Então, esses são os nossos chamados alelos letal, certo? Então, vai ser os homozigoto dominante. Czão, Czão. Beleza? Então, o que é que agora a gente vai dizer? De um experimento, vendo todas as informações, né, já colocadas aqui, eles dizem assim, de um experimento de um cruzamento entre animais amarelos, então vou pegar aqui os animais amarelos, ó, Czão, Czinho, cruzando com Czão, Czinho, certo? Com esse cruzamento, esse experimento, ele deu descendentes de 120 filhotinhos, ratos se reproduzindo como ratos, não é isso? Camundongos se reproduzindo como camundongos, muitos filhotes. Então, o que é que acontece agora? O que é que a gente vai fazer? Deu o número, aí diz assim, resultaram 120 descendentes. O número provável de descendentes cinzentos é quanto? É B30, B40, C60, D80 ou E120. Vamos lá, né? Então, vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. Desculpa. Vamos pegar o primeiro com o primeiro, vai ser quem? Czão, Czão. O primeiro com o segundo vai ser quem? Czão, Czinho. E agora o segundo com o primeiro, Czão, Czinho. E o segundo com o segundo, que é Czinho, Czinho. Entenderam? Então, aqui a gente tem essa geração fenotípica. Ah, professora, eu posso fazer no quadro de Pinet? Pode, gente. Fica à vontade, façam, fica o mesmo resultado, olha só. Se eu colocar aqui no quadro de Pinet, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Vai dar a minha mesma geração, ó. Minha mesma prole. Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Beleza? Entenderam? Vejam que um indivíduo homozigoto dominante, que vai ser o quê? Letal. 2 indivíduos heterozigotos, né? Amarelos. Czão, Czinho. E um único indivíduo, vejam. Um único indivíduo, Czinho, Czinho, que é a minha coloração cinza, que é justamente esses camaradas, o qual eu quero saber quantos indivíduos deram. Aí vocês podem dizer assim, então é muito fácil. Se na minha proporção deu de 100%, né, são 120, e somente esse deu cinzento, então eu vou dividir 120 por 3 e vai dar o meu resultado. Aí eu dividindo 120 por 4, né? 4 proles, vai dar o meu resultado aí de 30 indivíduos na minha prole. 30 indivíduos a cada dos 120 são cinzentos. Mas não é, gente. Lembre-se que o alelo letal, ele morre no início da sua fase embrionária, certo? Do seu desenvolvimento embrionário. Então, esse indivíduo, ele não conta. Por quê? Porque ele não nasce. Então, eu vou pegar uma proporção aqui de 1 para 3, certo? Eu tenho aqui uma proporção de um indivíduo cinzento para cada 3, certo? De 1/3. Então, eu vou pegar esses 120, gente, e dividir por quem? Por 3.
O que esse 120 dividido por 3 vai dar igual a 40, vai dar igual a 40 indivíduos cinzentos, certo? Que é aí a nossa alternativa B, certo? Então, espero que tenham contribuído aí no aprendizado de vocês, na resolução dessas questões. Espero contar com vocês aí nas próximas aulas desse conteúdo, enfrentando aí esses desafios dessas aulas remotas, certo? Beijão a todos, um cheiro no olho de cada um.